falar das coisas de Deus, Jesus sempre utiliza uma linguagem humana e adaptada à nossa capacidade de compreensão. Na alegoria utilizada por ele no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos uma riqueza muito grande, não somente semântica, mas principalmente teológica, para falar da necessidade de estarmos unidos a Ele. Jesus se compara com uma videira. Chama o seu pai de agricultor e nos chama de ramos. Faz alusão aos frutos, alude à necessidade do corte e da poda, aqui traduzida pelo nome de limpeza. Fala da secura, implicitamente, portanto, fala do inferno, fala também do céu já aqui na terra. E nesses poucos minutos, oxalá o Espírito Santo me ajude a explorar essa riqueza tão importante do Evangelho e ilustrar o ensinamento de Jesus com a primeira leitura que nós acabamos de ouvir e o Salmo. Eu sou a videira verdadeira. A videira é um pé de uva. Jesus, quando diz verdadeira, está fazendo alusão a outras videiras que não são verdadeiras. Ele, em outras partes do Evangelho, do seu ensinamento, fala de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos pastores, aqueles que não entram pela porta, aqueles que são ladrões e salteadores. Jesus tem da parte do demônio uma convicção. Ele, se não pode ser desconhecido, ele que não pode deixar de ser anunciado, ele cuja palavra não pode deixar de ser proclamada, pelo menos tentarei imitá-lo. A dissimulação é uma tática do demônio para vender ao mundo, passar para os homens a ideia de que Cristo, na verdade, não é o verdadeiro, mas o outro. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 16, capítulo 13, versículo 18, fala-se do número da besta do Apocalipse, 666. O 7 é o número da plenitude, é o número da totalidade. No livro de Isaías é dito, Santo, Santo, Santo. Santo é o perfeito, 7 é o número da perfeição. 777, Santo, Santo, Santo. O demônio procura imitá-lo. Se ele não pode ser 7, ele se faz passar por 6. O número da besta é 666. 6, quase santo, ou aparentemente santo, falso Cristo. 6, a mesma coisa. 6, a mesma coisa. Nunca esqueçam, porque 666 é o número da besta do Apocalipse. O número do inimigo por antonomasia de Deus. Muito bem, eu sou a videira verdadeira. Existem outras videiras, as quais o demônio gostaria, desejaria que nós permanecêssemos unidos. Meu pai é o agricultor. O pai eternamente gera o filho. O filho é o unigênito muito amado do pai. O filho que se encarna é o servo que se coloca inteiramente à vontade do pai, obedece ao pai, é cuidado pelo pai, é glorificado pelo pai, nele, em si mesmo. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Nós somos os ramos. Que frutos são esses? Em outras passagens, Jesus diz, por intermédio de São João Batista, aqui está o primeiro fruto, que nós, unidos a Jesus, quais ramos unidos à videira, devemos dar. Diz São João Batista, capítulo 3, versículo 8. São Mateus, dai frutos de verdadeira
penitência. O primeiro fruto que Jesus quer que demos, e assim começa o Evangelho segundo Mateus, a primeira frase de Jesus no segundo Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Digamos assim, é o primeiro fruto. O fruto último, por assim dizer, que nós devemos dar e que agrada imensamente a Deus, está em Romanos capítulo 6, versículo 22. Libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Portanto, São João Batista, quais os frutos? Penitência. No apóstolo Paulo, qual o fruto? O grande fruto, a santidade. Em Efésios capítulo 5, versículo 9, temos outra frase luminar do mesmo apóstolo. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Isto porque Jesus diz: vós sois luz do mundo e sal da terra. E ainda em Mateus capítulo 5, versículo 16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. E finalmente, na carta aos Gálatas, capítulo 5, de 22 a 23, aqui está o fruto do Espírito: caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Isso nos versículos 22 a 23 do capítulo 5. Assim está explicado: todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. O que significa corte numa planta? Significa a disposição de excluir da pertença à planta aquele ramo, porque é inútil, porque é inócuo, porque não dá fruto coisa alguma. Esse corte já acontece com o pecado mortal, mas pode adquirir um caráter irreversível se na hora da nossa morte viermos a nos encontrar nessa triste situação de ramo que secou. A igreja de Laodiceia diz o Senhor: conheço tua conduta, não és frio nem quente, és morno. E porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. O vômito de Cristo, no capítulo 3 do Apocalipse de São João, é o corte do ramo que secou no evangelho que nós acabamos de ouvir. Por outro lado, todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Outra tradução para o verbo limpar é podar. A poda é um corte, digamos assim, cirúrgico, cuidadoso, não radical, para excluir da planta aquilo que pode impedir o crescimento dos frutos ou o crescimento abundante, suculento dos frutos. Todos nós sabemos que os ramos que já deram frutos, eles precisam ser eliminados, porque se não forem eliminados, eles acabam, digamos assim, concorrendo com os novos brotos que surgirão, de onde virão novos ramos com novos frutos. Portanto, se trata de corte não traumático, não definitivo. Hoje nós chamaríamos purificações, privações, que são extremamente importantes para nós, porque nenhum processo de santificação, absolutamente nenhum processo de santificação, exclui a necessidade de o agricultor, que é o Pai, nos podar. Às vezes temos pequenas manhas, às vezes temos gostos, às vezes temos tendências e inclinações, às vezes temos pequenos defeitos e até grandes, que precisam de uma providencial correção. Assim, Deus ama, Deus cuida, Deus corrige, Deus às vezes até purifica, pune, por que não dizer, por amor, aqueles que já estão dando frutos de santidade. Quais são os frutos de santidade? Eu já disse ainda há pouco, aqueles de Gálatas capítulo 5, de 22 a 23, para que dê mais fruto ainda. Limpos pela palavra que Jesus já nos falou,
Ele pede que permaneçamos nele, para que ele permaneça em nós. Reparem que são duas permanências. A primeira é fundamental, que nós decidamos permanecer em Jesus. E então eu permanecerei em vós. A iniciativa é sempre da graça de Deus, que sem violar nossa liberdade, nos move até Ele. Mas será preciso que com o nosso consentimento, aceitemos que Ele permaneça em nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Isso para justificar o que ele vai dizer logo em seguida. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Na primeira leitura de hoje temos um exemplo disso. Na igreja, muitos ramos que foram enxertados em Cristo. Alguns deles, ainda oriundos do judaísmo, ainda defendiam que para seguir Cristo, para ser fiel a Cristo, era preciso se circuncidar, era preciso observar a lei de Moisés. Isso gerou muita confusão no seio da igreja. E todos subiram a Jerusalém para discutir a questão. No final desse capítulo 15, nós vamos ver uma carta redigida pela igreja, onde a questão é dirimida, está superada a observância da lei de Moisés, pois o homem não é justificado pela lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Agora temos uma nova lei. Agora as obras que justificam não são as obras da lei, mas as obras da fé. Jesus, videira, nós, os ramos. Que imagem sugestiva. Estar com Jesus na obediência da fé. Estar com Jesus com uma adesão incondicional de nossa vontade, do íntimo e do mais profundo da nossa alma. Aceito integralmente, totalmente, incondicionalmente a tua pessoa, todos os teus ensinamentos, Jesus, sem colocar nenhuma condição para observá-los. Quero, em virtude disso, produzir muito fruto. E sei que sem vós, ó videira divina, cuidada pelo agricultor que é o Pai, a quem o meu coração por vós, Jesus, pretende se dirigir e um dia desfrutar desta felicidade sem fim, reconheço, sem vós nada posso fazer. Não quero jamais me enquadrar, me achar naquela categoria daqueles que não decidem permanecer em vós, porque assim sendo serei lançado fora como um ramo, vou secar, ou seja, serei um cristão semelhante ao sal que perdeu o sabor, serei semelhante a uma pertença, na verdade puramente estatística dentro da igreja, onde o sacramento do batismo, da crisma e os demais sacramentos que recebi, de nada me valerão para vós, pois na verdade traduzirão, sem verdadeiramente estar em vós videira verdadeira, uma pertença hipócrita, cínica, não verdadeira, superficial, artificial, que me habilitaria a ser lançado ao fogo e queimado. Entenda-se por fogo e queima, o fogo do inferno. Quero, portanto, Senhor, no final desta homilia, elevar para vós, como bispo, como cristão, unindo-me a toda a igreja espalhada no mundo inteiro, quero que vossa palavra, suplico, imploro, que vossa palavra permaneça em nós, para que, pedindo aquilo que quisermos, seja-nos concedido, para que o Pai seja glorificado. Creio firmemente, Senhor, que com o auxílio do vosso Espírito, muitos frutos nós concederemos para a vossa glória e para a salvação do mundo, assim para nos tornarmos verdadeiramente vossos discípulos. Hoje celebramos a memória de Santa Rita de Cássia, esposa de um homem que teve uma vida muito atribulada e que foi assassinado, e cujos filhos queriam vingar a morte do pai, e graças à intercessão da mãe, isso não se consumou.
Logo em seguida a esta tragédia, ela entra na vida religiosa e se torna uma das intercessoras em vida e muito mais ainda no céu, de todos aqueles que padecem tribulações, que padecem angústias e aflições. Não por acaso ela é chamada carinhosamente de Santa Rita dos Impossíveis. Quem se dirige a Santa Rita, ou melhor, a Jesus por intermédio dela, e apresenta suas causas insolúveis, muito difíceis, milagres grandiosos, geralmente são acolhidos. Dirija-se, portanto, sempre a Jesus imediatamente. Mas você também pode, porque Jesus assim o quis, que você se dirija àqueles que já estão no céu intercedendo por nós, rogai por nós. Essa frase da primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, nos autoriza a dirigir também aos nossos irmãos aqui na terra e no céu um pedido: interceda por nós. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor, a Jerusalém celeste para a qual caminhamos pressurosos. Hoje, diante do altar do Senhor, nós com muita alegria, também exultando pela memória de Santa Rita de Cássia, pedimos: Senhor, videira verdadeira, queremos sempre estar enxertados em vós, unidos a vós, permanecer convosco, para que o agricultor, que é o nosso Pai, o vosso Pai, faça com que a nossa vida dê muitos frutos, e frutos de vida eterna, frutos de penitência, frutos de conversão, frutos de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.